O clássico começou antes mesmo da bola rolar. Era domingo, 5 de outubro, mas o ar no Morumbi tinha o peso de uma final. Palmeiras e São Paulo se encaravam de novo, e, como sempre, algo maior que o futebol estava em jogo. Orgulho, história, poder. O Choque Rei não é apenas um jogo. É uma guerra antiga, travada em 90 minutos e vivida por gerações. O São Paulo chegou confiante. Luciano, ídolo e herdeiro de tantos nomes que escreveram a história tricolor, tinha o olhar de quem pressente o destino. Tapia, o chileno de sangue quente, parecia carregar o fogo que faltava ao time. Do outro lado, o Palmeiras vinha com o peso da liderança. Abel Ferreira, o comandante obcecado, sabia que cada ponto naquela altura do campeonato podia decidir o título. Mas o futebol, esse jogo de deuses e demônios, estava prestes a provar que o roteiro nem sempre obedece à lógica. O apito soou e o Morumbi rugiu. Os primeiros minutos foram equilibrados, um duelo de nervos. Mas bastou um erro, um vacilo. Aos 15 minutos, Marcos Antônio roubou a bola no meio. Um toque rápido, vertical. Luciano partiu em posição legal, o campo se abriu à sua frente. O Everton saiu desesperado, mas o camisa 10 driblou o goleiro como quem apaga um fantasma. Gol! O estádio explodiu. O 99º gol de Luciano com a camisa tricolor. E ele sabia, esse tinha algo especial. O Palmeiras sentiu o golpe. Abel berrava à beira do campo, gesticulando, tentando acordar o time. Mas o São Paulo cheirava sangue. Tapia, incansável, infernizava a defesa. E aos 34, o chileno recebeu o cruzamento de Enzo Dias. De chapa, como manda o manual dos frios. Gol! 2-0. O Morumbi virou um vulcão, uma muralha viva de vozes que ecoavam até o céu noturno. O Verdão, atordoado, parecia não encontrar saída. Flaco Lopes tentava, Vitor Roque corria, mas nada funcionava. Aos 44, uma chance solitária. Flaco tocou para Roque, que chutou forte. Rafael voou, e com as pontas dos dedos, manteve o destino intacto. Intervalo. O placar mostrava 2-0, e o Morumbi parecia cantar em uníssono o epitáfio de um gigante. Nos túneis do estádio, o silêncio se misturava ao som das chuteiras ecoando. Abel andava de um lado para o outro, o olhar fixo, frio. Vocês ainda não entenderam o que é ser Palmeiras, murmurou, quase num sussurro. Ninguém respondeu. Mas as palavras ficaram suspensas no ar, como uma promessa. Do outro lado, o vestiário tricolor era pura euforia. Luciano, suado, ria com Tapia. Hoje é nosso, irmão, dizia o chileno, com a convicção de quem acredita que o destino já foi escrito. Mas o futebol é uma tragédia de quem comemora cedo demais. E o segundo tempo, esse terreno traiçoeiro, ainda guardava uma reviravolta que o Morumbi jamais esqueceria. Logo aos 9 minutos, o lance que mudaria tudo. Tapia invadiu a área, Alan escorregou. O volante caiu, mas antes atingiu as duas pernas do chileno. Tapia despencou no gramado, e o grito de pênalti ecoou como um trovão. O árbitro, Ramon abatia Abel, hesitou. A torcida segurou o fôlego. Mas nada. Ele apontou para o meio-campo. Jogo que segue. No VAR, silêncio. As imagens rodaram. Alan escorregando, o contato evidente, o impacto nas pernas do atacante. Mas a decisão permaneceu. Choque normal, decretou a cabine. O Morumbi virou um caldeirão de revolta. Luciano correu até o juiz, Tapia abriu os braços, incrédulo. Como não foi falta? Ele me derrubou. Ramon respondeu com frieza. Foi escorregão. Jogo que segue. Mas o futebol tem suas ironias. Às vezes, o erro de um homem abre o portão para a fúria dos deuses. E o que parecia apenas um lance polêmico se tornaria a semente de uma virada impossível. O São Paulo ainda dominava o campo. Mesmo ferido pela injustiça, jogava com alma. Luciano gesticulava, chamava o jogo, pedia a bola.
Tapia, mesmo irritado, seguia em chamas, buscando espaços, provocando, empurrando o Palmeiras para o abismo. Mas a confiança tem um limite. E o relógio, implacável, começou a virar inimigo. Aos 20 minutos, algo mudou. O tricolor, até então dominante, começou a respirar com dificuldade. As pernas pesavam. O ritmo caiu. E o Palmeiras, que até então parecia entregue, começou a crescer. Abel Ferreira mexeu. Mudou a alma do time. O semblante dos jogadores, antes cabisbaixo, agora carregava um olhar novo, o olhar de quem sente que o destino ainda está disponível para ser tomado à força. O Verdão começou a empurrar o São Paulo contra o próprio campo. Maurício assumiu o papel de maestro, organizando o caos com passes milimétricos. Vitor Roque, o garoto de sorriso calado e coração em chamas, começou a acreditar. E quando o futebol percebe que alguém voltou a acreditar, ele abre brechas. Aos 25 minutos, a trama começou no campo de defesa. Passe, toque, movimentação. Um desenho em verde sobre o gramado do Morumbis. Maurício recebeu na ponta, olhou e cruzou. A bola viajou lenta, poética, até encontrar o destino certo. Vitor Roque subiu mais que todos, o corpo suspenso no ar por um segundo eterno. Cabeceou firme, no canto. Gol! O grito que ecoou não foi só da torcida palmeirense. Foi o grito de quem voltou à vida. 2-1. O relógio marcava 25 minutos e o jogo, até então controlado, começava a mudar de temperatura. O São Paulo, nervoso, começou a errar passes simples. Rodriguinho, pressionado, recuou errado. Maurício interceptou e o contra-ataque nasceu como um raio. Flaco Lopes recebeu no bico da área. A bola parecia ter olhos. O chute saiu rasteiro, venenoso, no cantinho. Rafael voou, mas era tarde. 2-2. O estádio silenciou por um instante. Um instante longo, frio, quase espiritual. O que era festa virou tensão. O que era domínio virou desespero. Na beira do campo, Dorival gesticulava, tentando reacender o fogo. Mas os jogadores não respondiam. A cabeça pesava. E o Palmeiras, sentindo o cheiro de sangue, se tornava uma máquina. As pernas pareciam mais leves, o toque mais rápido, o olhar mais feroz. O narrador da TV tremia na cabine. "Está acontecendo de novo", murmurou. Porque quem conhece o futebol sabe. Quando o Palmeiras sente o gosto da virada, algo muda no ar. Aos 40 minutos, o tricolor já não tinha forças. Luciano buscava a bola no meio-campo, Tapia errava passes, os gritos da arquibancada se transformavam em murmúrios. Abel, incansável, berrava instruções como um maestro ensandecido. Mais um. Acredita. Até o fim. E veio o fim, mas não o que o São Paulo esperava. Aos 44 minutos, Aníbal Moreno pegou a bola pela direita. Olhou para a área. E cruzou. Uma bola alta, densa, com cheiro de destino. No meio da zaga tricolor, Sosa surgiu como um fantasma. Um salto, um golpe seco de cabeça, e o som inconfundível da rede balançando. Gol. 3-2. O Palmeiras, que já estivera morto, agora ressurgia como um animal mítico. O Morumbis congelou. O silêncio pesava mais do que qualquer grito. Os jogadores do São Paulo olharam uns para os outros, sem entender. Tapia caiu de joelhos. Luciano encarou o gramado, estático. E do outro lado, o Palmeiras se abraçava em êxtase, um time que não apenas venceu, mas voltou do inferno. O placar não era apenas uma virada. Era uma cicatriz aberta. O pênalti não marcado ainda queimava na memória tricolor. Mas o futebol não se importa com justiça. Ele se alimenta de dor e glória, e naquela noite, o destino escolheu o verde. No último lance, Lucas Moura ajeitou a bola para a cobrança de falta. Aos 49. Era a última esperança. A barreira se ajeitou, o estádio prendeu o ar. Ele respirou fundo, correu e bateu. A bola passou perto. Muito perto. Mas subiu demais. Fim de jogo.
O apito final soou como um trovão cortando o peito do Morumbis. O São Paulo se ajoelhou. O Palmeiras explodiu. A guerra tinha um vencedor. O apito final ecoou, mas o silêncio era ensurdecedor. No Morumbis, milhares de torcedores ficaram parados, imóveis, tentando entender o que tinham acabado de ver. Uma virada impossível. Um jogo que parecia ganho, e que o destino, cruel e impiedoso, arrancou das mãos do São Paulo com uma frieza quase teatral. Enquanto os palmeirenses comemoravam em êxtase, o tricolor se desmanchava em incredulidade. Luciano, o herói de tantos domingos, estava ajoelhado no gramado, o olhar perdido. Tapia, o homem do segundo gol e protagonista do lance mais polêmico da noite, batia palmas lentamente, como quem ironiza o próprio sofrimento. O pênalti não marcado voltava à mente como um pesadelo repetido. Nos microfones, os repórteres corriam. Luciano, o que aconteceu no segundo tempo? Ele olhou fixamente para o vazio e respondeu, com voz embargada. Futebol é isso, às vezes o que é justo não vence. E, de fato, o futebol nunca prometeu justiça. Prometeu apenas emoção, e ela veio em avalanche. O São Paulo, que saiu de campo com 38 pontos, via o sonho do G4 se afastar como um barco em neblina. Do outro lado, o Palmeiras assumia a liderança, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais. Era mais que um triunfo. Era uma reafirmação de identidade. De que o Palmeiras, mesmo nas sombras, sempre encontra um jeito de vencer. Nos vestiários, o clima era oposto em cada lado do corredor. De um lado, gargalhadas, abraços, câmeras registrando cada segundo de euforia. Do outro, silêncio, olhares baixos e chuteiras largadas no canto. Abel Ferreira entrou para a entrevista coletiva com o semblante sereno de quem sabe o que conquistou. O futebol é um teste de fé, disse ele, com sua voz calma e calculada. Nem sempre quem joga melhor ganha. Mas quem acredita até o fim, às vezes desafia as probabilidades. E era isso. O Palmeiras havia desafiado o impossível e vencido. No outro lado, Dorival preferiu não falar muito. Há dias em que o jogo nos escapa das mãos. Hoje foi um deles. Mas o olhar dele dizia mais que qualquer palavra. Dizia frustração, impotência e um tipo de raiva que o tempo demora a curar. Enquanto os repórteres discutiam o lance do pênalti, a opinião dos analistas fervia. Carlos Eugênio Simon, na ESPN, foi categórico. Pênalti claro. Alan escorrega, mas acerta Tapia. Dentro da área, é falta. VAR errou. As palavras ecoaram pelo país. VAR errou. 3 sílabas que incendiaram o debate e transformaram o jogo em polêmica nacional. Mas o futebol é feito disso, de erros que viram mitos, de injustiças que alimentam rivalidades. E o choque rei, que já era grande, agora ganhava mais um capítulo na sua eterna guerra de narrativas. Dias depois, nas arquibancadas, nas mesas de bar e nas transmissões de rádio, o mesmo debate se repetia. Foi pênalti? Não foi. E se o juiz tivesse marcado? Mas nenhuma dessas perguntas muda o placar. O que fica, sempre, é a história. E a história daquela noite é de um Palmeiras que não desistiu, que foi ao inferno, olhou o diabo nos olhos e voltou com 3 pontos nas mãos. Um time que, mesmo desacreditado, encontrou força onde só havia dúvida. E de um São Paulo que jogou o melhor futebol da noite, mas saiu derrotado pela própria fragilidade de acreditar que o jogo já estava vencido. O futebol é um espelho. Ele mostra quem você é quando o relógio marca 85 minutos e o corpo pede para parar. E naquela noite, o espelho mostrou 2 imagens. Um time que lutou até o fim. E outro que acreditou que o fim já havia chegado. O Morumbis, que antes era festa, agora era cemitério. A torcida deixava o estádio em silêncio, ouvindo apenas o canto distante dos palmeirenses comemorando a virada. Aqueles gritos atravessavam o concreto, cortando o ar como uma cicatriz sonora. Luciano caminhou sozinho até a torcida tricolor. Levantou o braço em sinal de desculpa. Aplausos tímidos responderam.
Porque o torcedor, mesmo ferido, reconhece quando a entrega. Mas a dor de perder assim, essa demora a sarar. Enquanto isso, do outro lado, o vestiário palmeirense era pura festa. Cerveja voando, abraços, música alta. Vitor Roque sorria como um garoto que acabou de realizar um sonho. Flaco Lopes, com um semblante iluminado, dizia entre risos: futebol não perdoa quem para no meio. E Sosa, o herói da virada, só conseguiu dizer uma frase, quase sussurrada: hoje, o destino era verde. Lá fora, os analistas tentavam racionalizar o irracional. Mas a verdade é que o choque-rei daquela noite ultrapassou o campo. Foi um retrato cru do que o futebol é em sua essência: drama, caos e glória. O tipo de jogo que não termina com o apito final, porque continua vivo nas lembranças, nos debates, nas feridas. Quando o ônibus do Palmeiras deixou o Morumbis, o reflexo nas janelas mostrava rostos cansados, mas orgulhosos. Eles sabiam: vencer um clássico assim não é só ganhar 3 pontos. É marcar território. É enviar uma mensagem ao campeonato. E, talvez, ao próprio destino. O choque-rei terminou 3-2. Mas para quem viveu aquela noite, o placar foi só um detalhe. O verdadeiro resultado ficou gravado nas almas. Um São Paulo ferido pela injustiça. Um Palmeiras fortalecido pela fé. E o futebol, esse velho e imprevisível Deus, sorrindo lá de cima. Como quem diz: vocês nunca vão entender, e é por isso que me amam.